Oi, senhores, vamos falar sobre poesia. Existe o verso livre e existe aquelas formas mais clássicas de verso, como o soneto, por exemplo, que se preocupa com a métrica, a rima, quantas sílabas tônicas tem o verso, né? Por exemplo, você pode estar fazendo um soneto, o autor pode estar fazendo um soneto, está construindo, tem que fazer o seu próximo verso e ele pode já saber que o próximo verso ainda não iniciado terá 10 sílabas poéticas. Quais serão as tônicas? Podem ser, por exemplo, a quarta, a oitava e a décima, se for um verso sáfico. E ele saberá também com qual palavra este verso deverá rimar. Isso é um poeta construindo um verso com a forma mais clássica. Ele tem um desafio, com certeza ele tem um desafio, ele vai ter que ralar para conseguir encaixar a inspiração dele nesse formato, mas ele tem um mapa, ele tem uma bússola, ele sabe onde ele quer chegar. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no verso livre, o camarada não sabe onde ele quer chegar. E ele tem que passar pelo horror de estar ali fazendo verso e não saber exatamente para onde ele está indo, até o momento em que a forma exata do verso se revela. Isso o camarada que está fazendo um soneto não vai passar. Ainda que depois que ele construa, e tem mais uma vantagem, o camarada que trabalha com a poesia clássica, quando ele constrói um soneto, ainda que por azar dele seja o soneto mais enfadonho dentre todos que já foram escritos na face da terra, ainda assim, se o autor seguir adequadamente a métrica, a rima e o ritmo, ele terá um soneto tecnicamente perfeito, uma poesia indiscutível. Seja satírica, seja chata, seja legal, seja genial, é um soneto, é uma poesia. O camarada que faz um verso livre, ele não tem esse abrigo, não tem esse mapa, não tem essa bússola. O camarada que faz um verso livre se arrisca a construir o seu tudo ou construir o seu nada, dependendo das escolhas que ele faça. Porque dependendo das escolhas que se faça, a liberdade pode dar terrivelmente errado. Então eu penso que o autor de um verso livre, já que ele não está trabalhando com uma forma mais clássica, para que o que ele faça seja efetivamente uma poesia, eu penso que ele precisa acertar na mosca, ele precisa tomar de assalto o coração desprevenido do leitor, arrebatá-lo. E será ótimo se ele conseguir estabelecer um bom ritmo, ainda que opte por não ligar para a métrica e as rimas. Versátil e ousado, Manuel Bandeira dominava com precisão tanto o verso livre como o verso nas formas mais clássicas. Vou ler aqui um verso dele chamado Desencanto, em que ele usa versos de 9 sílabas poéticas. E é um verso fenomenal. Lá vou eu. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecha o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente, tristeza esparsa, remorso vão, dói-me nas veias amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nesses versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Note, eu faço versos como quem morre. Só vai até a última sílaba tônica, então são 9 sílabas. Ele está usando aqui métrica e rima e teve um resultado absolutamente sensacional. Desencanto é um poema visceral. Aliás, é visceral como fogo e o desterro que teimam em existir nos corações de todos nós. E é por isso que no espelho desse verso eu me encontro, assim como tantos outros. O Bandeira não é tão popular por acaso. Quando um poema acha a alma do leitor e a desperta da normalidade cotidiana, ele cumpriu finalmente o seu papel. É como um fogo que se acendesse ou um pássaro que passasse a cantar onde antes houvera só silêncio. Os versos neste livro têm alma feroz e coração terno. Vou mostrar o livro. Manuel Bandeira, Estrela da Vida Inteira. Leia esse livro. É um livro sensacional de poesia brasileira da melhor qualidade. Os versos aqui, nessa Estrela da Vida Inteira, são filhos do fogo que quer o pau, que quer a vida, e da melancolia ensimismada que quer colo ou fuga, e que sente nostalgia da infância. São versos que transbordam de sentimento. O sentimento, se ele não for ser incêndio no papel, ele vai consumir o coração. Isso ocorre usualmente entre os poetas, e por isso eles escrevem. Os versos simples do Bandeira, eu vou ler um aqui,
os versos que não usam a forma clássica, que são versos livres, não são fáceis, como pode parecer. Muitas vezes são difíceis, porque alcançar a simplicidade e a qualidade ao mesmo tempo numa poesia é uma coisa muito difícil. São poesias poderosas, no entanto simples como linhas retas. São algo assim como guardar o mundo e a sua beleza trágica e voraz em pequenas caixas delicadas, fabricadas de umas poucas linhas. Não são poesias às quais você tem que chamar de vossas excelências e prestar reverências assustadas. Não, são poesias que se sentam com você e tomam um cafezinho, conversando coloquialmente no fim de tarde num bar. Encerro. Bandeira fez bons poemas do início ao fim de sua carreira e estão aqui nesse livro obrigatório. O que é um bom poema? Pergunte a 100 poetas e a 100 leitores e você obterá uma quantidade incrível de respostas diferentes. Modestamente oferecerei a única coisa que tenho, meu grão de opinião no vasto mundo. Para mim, um bom poema é aquele que arrebata. É aquele que encontra algo na alma do leitor e sacode, estapeia e revela. Um poema é um barco arrebatador singrando o marco de tudo que é humano. E na arte difícil de construí-los, Bandeira foi mesmo genial. Para finalizar, vou ler aqui um poema do Bandeira chamado Soneto Sonhado. Meu tudo, minha amada e minha amiga, eis compendiada toda no soneto, a minha profissão de fé e afeto, que a confissão posta aos teus pés me obriga. O que na alma guardei de muito antiga, experiência foi pena de ansiar inquieto. Gosto pouco do amor ideal objeto, só e do amor só carnal não gosto miga. O que há melhor no amor é a iluminância, mas ai de nós, não vem de nós, viria de onde? Dos céus? Dos longes da distância? Não te prometo os êxtos, a alegria, a assunção, mas em toda circunstância ser-te-ei sincero como a luz do dia. Vou procurar aqui um verso dele que seja um verso mais livre, para mostrar como ele era bom nesses versos também. Eu vou ler um pedaço aqui de Momento num Café. Momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu no gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Lindo de morrer. Corta.